No capítulo 5, Paulo fala até o versículo 10 da sua esperança no mundo vindouro, né? Ele diz que ele não olha para aquilo que ele vê, porque aquilo que ele vê é transitório, é passageiro, não é? Mas aquilo que ele não vê é eterno. Então ele fala da esperança que ele tem de quando esse corpo, né, o nosso corpo, que é esse tabernáculo terrestre do qual nós estamos revestidos, quando esse corpo se desfizer, ou seja, quando nós morrermos, nós vamos ter um edifício no céu. Então Paulo compara a sua situação naquele momento em que ele está nesse corpo, né, corruptível, que se degrada, com a situação que ele vai ter depois da morte. Ele vai ter um edifício, ele vai estar diante de Deus, e é nisso que Paulo coloca a sua maior esperança. Ele também fala das motivações pelas quais ele prega o evangelho, que são o temor do Senhor, já que ele diz que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Sabendo disso, o temor do Senhor é a principal motivação para que Paulo pregue o evangelho. Também o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo pelos pecadores. Cristo morreu por pecadores, e isso também constrangia Paulo a pregar o evangelho. E, em terceiro lugar, a nova compreensão que Paulo tinha de todas as coisas, inclusive do próprio Cristo, depois da sua conversão. Aquele versículo famoso de 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, o crente tem uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar a realidade, ele tem a mente de Cristo e, com isso, tudo se torna novo. E Paulo finalmente termina aquela sessão que nós estudamos, no capítulo 6, versículo 2, fazendo um apelo aos coríntios para que eles se reconciliassem com Deus, para que eles não recebessem a graça de Deus em vão, porque os coríntios estavam, muitos deles, seguindo as doutrinas erradas, os ensinos errados daqueles falsos mestres. Então, Paulo, preocupado com isso, disse: reconciliem-se com Deus. Vocês precisam voltar à mensagem original do Evangelho, aquela mensagem que vocês ouviram. Senão, se vocês deixarem a religião da graça e voltarem para uma religião de obras, vocês vão ter recebido a graça de Deus em vão. Vocês não podem retroceder para o judaísmo. Vocês não podem retroceder para a religião das obras. Vocês têm que ficar na religião da graça, né? No Evangelho de Jesus Cristo. E assim terminamos a sessão que nós estudamos na semana passada. Hoje, como eu disse, nós vamos estudar do versículo 3 do capítulo 6 até o versículo 1 do capítulo 7. E aí, irmãos, nós temos aqui 3 divisões. A primeira divisão é a fidelidade do ministério de Paulo. Vai do versículo 3 até o versículo 10 do capítulo 6. Paulo está falando aí, não é, da sua fidelidade como servo do Senhor, se recomendando aos coríntios como um verdadeiro servo do Senhor. Depois, dos versículos 11 ao 13, nós temos mais um apelo de Paulo aos coríntios. E, finalmente, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, nós temos o problema da associação com os incrédulos, ou, como nós conhecemos, né, uma passagem muito famosa que fala sobre o jugo desigual. Então, nós vamos ver essas três divisões no estudo de hoje. Começando aí, então, por 2 Coríntios 6, dos versículos 3 ao 10. Vamos ler esse trecho e depois eu vou comentando com os irmãos. Fique aí com a sua Bíblia aberta, ou acompanhe aqui na tela. 2 Coríntios 6, de 3 ao 13. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos,
em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, nós vemos aí no versículo 3 que Paulo diz que ele vive uma vida de modo a não trazer nenhum prejuízo à pregação do Evangelho. A preocupação de Paulo é não fazer ninguém tropeçar, é não fazer com que haja motivo para que as pessoas o critiquem. Paulo vivia uma vida de renúncia, justamente para não trazer nenhum escândalo para o Evangelho. Nós vimos isso quando nós estudamos 1 Coríntios, lá no capítulo 9. Eu gostaria até de ler com os irmãos novamente, 1 Coríntios 9, de 11 a 15. 1 Coríntios 9, de 11 a 15. Olha o que diz. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se todos têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então vejam que Paulo considerava um orgulho se privar desse direito que ele tinha, de vários direitos que ele tinha, e um desses direitos era o direito de ser sustentado pela igreja, de viver do Evangelho. Mas Paulo aqui diz que ele se privou desse direito para não trazer escândalo nenhum para o Evangelho. Claro, irmãos, que é legítimo, né? Os irmãos sabem que é legítimo que pastores vivam do altar, vivam do Evangelho, que recebam por isso. Mas, por algum motivo, naquele contexto, Paulo abriu mão desse direito. Ele achou importante abrir mão desse direito para que ele não colocasse obstáculo nenhum à pregação do Evangelho. Então, Paulo foi trabalhar, Paulo continuou fazendo tendas por um bom tempo, porque ele não queria que isso fosse motivo de escândalo. Então, o que Paulo diz aqui nesse versículo 3 é isso. Ele agia de forma que não trouxesse nenhum escândalo para o Evangelho, né? Enquanto algumas pessoas querem viver trazendo escândalo para o Evangelho, né, são pedra de tropeço, Paulo não queria isso. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, não, Paulo é honesto, ele é fiel, ele é um bom pastor, é assim que ele agia. Mas, mesmo assim, né, com todo esse cuidado que ele tinha, ele não deixou de ser alvo de crítica e de acusação. Nós estamos falando aqui o tempo todo, né, de falsos mestres infiltrados lá em Corinto que criticavam Paulo, que diziam que ele tinha ficado com o dinheiro da oferta, que ele era um mercenário. Ele era criticado, mas uma coisa é você ser criticado injustamente. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que sofrem por causa da justiça. Não é isso? Por causa da justiça. Outra coisa é você ser acusado com razão. As pessoas terem razão de acusar você. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação, porque se ele era acusado, era uma acusação injusta. Ele não queria colocar tropeço ao Evangelho. Vejam a atitude dele. E a partir do versículo 4 aí até o versículo 10,
ele fala, ele demonstra aos coríntios que ele é um verdadeiro servo de Deus. Agora ele está se recomendando mesmo aos coríntios, mas se recomendando como servo de Deus. E aqui é importante, irmãos, nós dizermos, eu já disse isso há alguns estudos atrás, mas é bom repetir, que Paulo, quando defende o seu apostolado aqui, quando defende a sua conduta, ele não está fazendo isso simplesmente por uma questão de capricho pessoal, de orgulho, porque ele queria ser reconhecido como apóstolo. A principal preocupação de Paulo aqui, irmãos, é com a mensagem do evangelho. Paulo estava preocupado com a mensagem que ele havia pregado ali em Corinto. Ele sabia que, defendendo o seu apostolado, ele estava defendendo a própria mensagem do evangelho. Porque se ele, Paulo, não fosse digno de confiança, se ele não fosse realmente um apóstolo, reconhecido como um apóstolo de Jesus Cristo, então a mensagem que ele pregava também não teria credibilidade nenhuma. Os irmãos entendem isso? A mensagem também não teria credibilidade. Então aqui, quando Paulo se defende, quando Paulo defende a mensagem que ele prega, o apostolado, quando ele diz essas coisas que ele disse aqui nesse texto que nós lemos, ele não está fazendo isso porque ele quer um reconhecimento pessoal. Ele está fazendo isso preocupado com a mensagem do evangelho. Ele tinha fundado aquela igreja, ele tinha estado lá com eles, ele tinha ensinado aqueles irmãos, e ele queria que aquelas pessoas tivessem certeza que ele tinha feito a coisa certa, que ele tinha pregado o evangelho de Jesus Cristo em toda a sua pureza. Essa era a preocupação de Paulo. Então, quais são as credenciais do seu apostolado que ele fala aqui, que ele dá aqui? Ele fala sobre os seus sofrimentos, sobre a pureza das suas ações, sobre a sua fidelidade na pregação do evangelho, sobre as calúnias que ele sofre, mas também da sua perseverança no meio de todo esse processo. Então, vejam aí, no versículo 4, ele diz assim: ao contrário, como servo de Deus, ao contrário, quer dizer, ele disse no versículo 3, eu não dou motivo de escândalo para ninguém. Quando ele diz nós, ele está falando dele próprio, né? Esse aqui é aquele plural de modéstia que a gente costuma dizer. Pode ser também que ele estivesse se referindo a Timóteo, aos seus cooperadores, aqueles que estiveram com ele ali em Corinto, quando ele pregou o evangelho naquele lugar. Mas ele diz que ele nunca deu motivo de escândalo. E no versículo 4 ele diz, ao contrário, vejam só como é que eu me porto como servo de Deus, em muita perseverança, sofrimento, privação e tristeza. Então, Paulo, irmãos, imagina a quantidade de tribulação, de aflição, de angústia pela qual ele passou, né? Quando Jesus Cristo disse a Ananias que Paulo, né, veria o quanto ele iria sofrer por causa do evangelho, ele não estava brincando. Paulo sofreu muito, então ele passou por sofrimento, por privação, por calamidades, irmãos, de todo tipo. Versículo 5, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Olha, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, teve que enfrentar multidões furiosas, né? Aquela história de Atos 19 em Éfeso, lembra? Que ele teve que sair de lá num cesto. Tiveram que tirar Paulo da cidade num cesto, para que a multidão não o matasse. Ele teve que enfrentar essas multidões furiosas. E ele diz mais aqui, ó, trabalhos árduos, trabalhando até a exaustão, noites sem dormir. Jejuns, quando ele fala de jejuns aqui, irmãos, nesse contexto, não significa que ele estava jejuando espontaneamente porque ele queria pela obra de Deus, não. Aqui no contexto significa passar fome. A nova tradução, a NVT, a nova versão transformadora, já traz com essa tradução, sem dormir e passamos fome. Então, significa aqui que Paulo passou fome muitas vezes. E aí agora ele vai falar do seu procedimento em meio a toda essa situação. Ainda assim ele agia com pureza, com conhecimento, com paciência, com bondade, porque o Espírito Santo estava na vida dele, Paulo, e no amor sincero também, diz aqui.
partir do versículo 7, ele vai falar da pregação da palavra. Vejam o que diz aí. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Então, Paulo está falando aqui que ele pregava o evangelho da verdade e que Deus agia na vida dele, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. No original, irmãos, isso aqui significa: proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Isso aqui nos faz lembrar daquela armadura de Deus lá de Efésios 6, não é verdade? Sobre a qual o próprio Paulo fala, a armadura de Deus que tem várias peças, e algumas dessas peças são de defesa e outras são de ataque. Então, Paulo diz aqui que ele prega a palavra de Deus, prega a verdade e usa as armas da justiça. Não armas carnais, mas as armas da justiça. E continuando aí no versículo 8, por honra e por desonra, ou seja, quer ele seja honrado, quer ele seja desonrado, ele continua pregando, ele continua servindo. Difamado ou por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros. Aqueles falsos mestres em Corinto estavam tentando convencer a igreja de Corinto de que Paulo era o quê? Um enganador. E ele diz assim, olha, eu estou sendo acusado de ser enganador, sendo verdadeiro. É fácil ser acusado de uma coisa que a gente não é? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, Paulo está dizendo aqui, sendo tidos por enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Por quê? Porque os coríntios estavam agindo como se não conhecessem Paulo. Como se não soubessem da história dele, quem ele era, qual tinha sido o procedimento dele durante todo o tempo em que ele trabalhou naquela igreja. Então, ele diz aqui, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos. Essa parte aqui lembra muito 2 Coríntios 4, que nós estudamos, né? Dos versículos 8 ao 12, que fala que o crente ele é abatido, mas não é destruído. Aqui Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa. Olha só, como morrendo, mas eis que vivemos. Quer dizer, todos os dias eles estavam caminhando para a morte, correndo risco de vida, mas continuavam vivos, continuavam servindo ao Senhor, espancados, mas não mortos. Espancaram Paulo quase até a morte, mas ele sobreviveu. Deus não permitiu que ele morresse. Entristecidos, mas sempre alegres, irmãos. Isso aqui é uma realidade do crente. Quantas vezes a pessoa, o crente que prega a palavra, quer ser fiel a Deus, quantas vezes ele se sente triste? Né? Ele se sente, o coração fica triste, mas é um paradoxo, ao mesmo tempo ele está alegre. Porque ele sabe que a esperança dele não está naquilo que ele vê. A esperança dele é maior que aquilo que causa tristeza, aquilo que traz angústia. Agora, vejam que coisa linda. Pobres, mas enriquecendo muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo era rico? Não. Paulo não tinha bens, muitos bens materiais. Mas diz aqui que pobres, mesmo sendo pobres, ele estava enriquecendo a muitos. Por quê? Porque a verdadeira riqueza que nós podemos ter é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é a verdadeira riqueza que nós podemos ter. Vejam a diferença dessa descrição, né, do apóstolo Paulo, das credenciais do seu apostolado, para esses falsos apóstolos modernos e até para aqueles falsos apóstolos da igreja em Corinto. Né? Os apóstolos, que se dizem apóstolos hoje, porque não existe apóstolo mais, mas tem alguns que se dizem apóstolos, aceitam esse título, né? Têm a audácia de aceitar esse título, eles vivem em carrões, né, de luxo. Tem alguma semelhança com o sofrimento do apóstolo Paulo? Espancado, expulso, rejeitado, nada a ver, né, irmãos, com essa realidade do apóstolo Paulo. Então, aqui nós vimos que Paulo, irmãos, ele se recomenda como servo de Deus,
mostrando a sua conduta, mostrando a sua pureza, o evangelho que ele pregava, a sua perseverança em meio a toda essa diversidade, porque ele sabia, como nós vimos, que Deus o confortava, que Deus estava com ele. Bem, dos versículos 11 ao 13, nós temos aí um apelo emocionado de Paulo, irmãos, aos coríntios. Vamos ler, então? Do 11 ao 13. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Irmãos, quando Paulo escreve essa segunda epístola, vocês conseguem perceber a emoção com que ele escreve? É uma epístola muito pessoal. Paulo fala aqui do fundo do coração. Ele se envolve emocionalmente quando ele escreve essa epístola. Vejam que ele pede, olha, nós abrimos o nosso coração para vocês. Então, por favor, nos compensem, abrindo o coração de vocês também para nós. Assim como o nosso afeto por vocês não é limitado, não limitem também o afeto que vocês têm por nós. Não é interessante, irmãos, esse apelo que Paulo faz aqui aos coríntios? É o apelo do pastor à igreja, né? De um pastor que ama. Paulo amava os coríntios. E aquela situação o incomodava, de saber que eles estavam dando ouvidos para falsos mestres, falsos profetas, falsos crentes, falsos pastores. Paulo está pedindo, por favor, vocês não estão vendo o afeto que eu tenho por vocês? O carinho que eu tenho por vocês? Então, por favor, me retribuam. Numa justa compensação, ele diz, falo como a meus filhos. Ele fala como pai daqueles irmãos. Por favor, me retribuam. Assim como eu tenho esse afeto por vocês, não limitem o afeto que vocês têm por mim. Retribuam esse afeto. Então, é um apelo, irmãos, emocionado de Paulo aqui, àqueles irmãos. Bem, agora, dos versículos 14, do versículo 14 até o final do capítulo 6, e no capítulo 7, versículo 1, Paulo vai falar sobre a questão do jugo desigual. Vamos ler, então, também, irmãos, essa seção. 2 Coríntios 6,14, diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós temos aí esse trecho, irmãos, muito conhecido, que fala sobre essa questão de julgo desigual. Em primeiro lugar, Paulo já tinha advertido os coríntios para que eles não se associassem aos ímpios. Isso está lá na primeira epístola de Coríntios, 1 Coríntios 5, 9. Vamos ler rapidamente aqui, irmãos. 1 Coríntios 5, 9. Diz assim, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, vejam só, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, já lhes disse por carta. Como os irmãos sabem, nós estudamos aqui, 1 Coríntios já era a segunda carta que Paulo escrevia. Ele já tinha escrito uma carta anterior, e nessa carta anterior, ele já tinha advertido aos coríntios que não se associassem com os ímpios. Então, existe uma teoria entre os estudiosos de que essa seção,
essa seção que nós acabamos de ler aqui, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, existe uma teoria de que essa seção, na verdade, pertencia originalmente a essa primeira carta, que foi escrita antes de 1 Coríntios. E que depois, né, assim, algum escriba, algum copista, inseriu aqui em 2 Coríntios essa seção. Porque essa seção ela parece um parêntese. Se os irmãos forem ver, no versículo 13, Paulo termina fazendo um apelo, né, como nós acabamos de ler. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Se nós fôssemos para o versículo 2 do capítulo 7, pareceria uma continuação natural. Concedam-nos lugar no coração de vocês. Então, parece que esse trecho que nós lemos não estava aqui originalmente, mas isso é só uma teoria, irmãos. Na verdade, não tem como provar isso, porque quem estuda, né, os irmãos sabem que quem estuda afirma que os manuscritos de 2 Coríntios sempre foram assim, completinhos. Sempre, em todos eles, esse trecho estava lá. Né? Então, isso aí é só uma teoria, só por questão de curiosidade para os irmãos saberem. Mas quem são os incrédulos a que Paulo se refere aqui? Ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes ou com os incrédulos. Quem são esses incrédulos? De um modo geral, são aquelas pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Salvador, que não criam no Evangelho que os apóstolos pregavam. Mas, no contexto, né, nós podemos pensar aí em algumas hipóteses. A primeira é que Paulo estivesse se referindo àquelas pessoas que se diziam crentes, mas que agiam como incrédulos. Também lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 9 a 11, rapidamente, vamos lá novamente, irmãos. Hoje nós estamos voltando bastante a 1 Coríntios, porque é para os irmãos irem fazendo aqui uma relação. Né? Em 1 Coríntios 5, de 9 a 11... O 9 nós já lemos, né? A partir do 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo. Quando ele diz, né, para a igreja que não se associe com os impuros, com os imorais, aí ele continua dizendo, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Então, o que pode ser, né, uma hipótese, é que Paulo, quando diz aqui, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, esteja se referindo a esse tipo de pessoa. Pessoas que se dizem crentes, mas na prática agem como incrédulos. Segunda possibilidade é que Paulo estivesse aqui proibindo os crentes em Corinto de participar naquelas festas pagãs do templo com os seus amigos pagãos. Os irmãos se lembram que Paulo tratou isso também em 1 Coríntios, né, sobre a questão de poder ou não comer carne sacrificada, e ele conclui dizendo que sim, em algumas situações e não em outra. Qual é a situação em que eles não deveriam comer carne sacrificada? No templo. Porque no templo tinha uma conotação religiosa, ali era um lugar de idolatria, de oferta a demônios, né? Porque a idolatria, em última instância, é uma oferta a demônios. Ali havia orgias, pornografia. Então, é uma possibilidade também. Mas a terceira, e a mais provável aqui, irmãos, é que Paulo está se referindo justamente aos falsos profetas infiltrados na igreja. Pelo contexto, quando Paulo diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, ele está falando aqui daqueles falsos mestres em Corinto. Então, veja bem, irmãos, é claro que quando nós lemos esse texto aqui, sobre o julgo desigual, a primeira coisa que nós pensamos é sobre o casamento, né, do crente com o incrédulo. Essa é a primeira coisa. Esse texto é muito usado para isso. E é claro que essa é uma aplicação correta, possível. Mas, no contexto, Paulo não está falando de casamento. Os irmãos estão entendendo? No contexto,
Paulo está falando da relação daqueles crentes em Corinto com os falsos profetas. Irmão Abner, segura para o finalzinho essa pergunta, por favor, tá? Só para a gente, mas segura, hein? Os irmãos estão entendendo? Nós vamos falar mais disso, tá, irmãos, daqui a pouquinho. A aplicação aqui ela pode ser muito mais ampla. Ela pode se aplicar a casamento, a uma sociedade, negócios, né? em que existe uma convivência, uma conivência, aliás, né, com os pecados do descrente, mas no contexto, Paulo não está falando de casamento. Ele está falando dos falsos mestres e suas doutrinas. E está dizendo que os coríntios não deviam ser coniventes com o erro daqueles falsos mestres. Sobre a expressão jugo desigual, de onde Paulo pode ter tirado essa expressão? Em primeiro lugar, o que é um jugo? Né? O mesmo que canga. Eu pedi para o Pedro colocar uma imagem ali para os irmãos, porque, embora a maioria de nós saibamos o que é, alguns podem não saber. Né? Então, só para os irmãos verem o que é um jugo ou uma canga. Quem foi criado na roça, né, sabe, né? O irmão Francisco já fez assim, ó. Ó o sinalzinho, ó. Mas só, irmão Francisco, nem todos sabem. Então, olha lá, ó. Ótima essa, obrigada, viu, Pedro? Olha ali o que é o jugo ou a canga, irmãos. É aquela peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois para que eles possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Tá? Então, aquilo ali que é jugo. Os dois animais estão sob o mesmo jugo. A peça de madeira está ali, olha. Tá? Isso aí é que é jugo. É disso que Paulo está falando aqui quando ele fala de jugo desigual. Tá? Muito obrigada, Pedro. E de onde ele tirou essa expressão? Provavelmente de Deuteronômio 22, de 9 a 11. Vamos ver também Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, de 9 a 11. Os irmãos sabem que Deuteronômio é uma repetição da lei, né? Então, esse texto está em Levítico também, mas eu vou ler aqui Deuteronômio, porque aqui ele está mais completo. Deuteronômio 22, de 9 a 11. Olha o que diz aí. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Então, assim, só também, irmãos, para comentar, né? É interessante isso, né? Não plante 2 sementes de 2 tipos diferentes na sua vinha, né? Não use roupas de lã e de linho misturados. Quer dizer, as irmãs não podiam usar um vestido que tivesse lã e linho. Ou era lã ou era linho. Não é interessante isso? Então, assim, segundo os estudiosos, isso pode apontar, isso tem uma implicação espiritual, porque significa, aponta para o fato de que nas coisas de Deus não há mistura. Né? Deus, ele quer exclusividade. As coisas de Deus são claras. Pode ser uma implicação espiritual. Mas o versículo que nos interessa aqui é o 10. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo usa essa mesma figura, né, essa figura de um boi e um jumento sob o mesmo jugo, e aqui ele fala, não se coloquem em jugo desigual. Por que não colocar um boi e um jumento sob o mesmo jugo? Porque são animais bem diferentes, né, irmãos? Quem conhece um boi e um jumento, ali nós vimos 2 bois, na imagem que o Pedro colocou, não é isso? 2 animais do mesmo porte, com a mesma força, com a mesma velocidade. Agora, se colocar um boi e um jumento, o que acontece?
Vai dar certo esse trabalho? Pedro, vai ficar esquisito, não vai? São dois animais que têm força, velocidade, tamanho diferente. Então, esse trabalho não vai dar certo. Né? Seja para arar, seja, não sei, para puxar uma carroça. O animal, o mais fraco aí vai sofrer, que eu acho que é o jumento, né? O jumento é mais fraco que o boi, né? O jumento vai sofrer nessa daí, não vai? Imagina, puxar uma carroça, ele e um boi. É jugo desigual. Né, irmão Francisco? Ó, aquela pecinha de madeira ali vai ficar... Exatamente. Não dá certo, né? O boi vai sofrer também. Agora, os dois ali, os dois são iguais, então vai que é uma beleza, né? Vai puxando a carroça ou arando a terra. Mas se põe como está escrito aqui em Deuteronômio, um boi e um jumento, não dá certo. Então, irmãos, no contexto, é isso que Paulo está dizendo, não se ponham em jugo desigual. Tá? O que ele quer dizer com isso para os coríntios? Olha, não existe nenhuma compatibilidade entre o que esses falsos mestres estão explicando, entre a mensagem deles e o evangelho da graça. É jugo desigual. Porque o evangelho é o evangelho da graça. Não é? É a salvação sem as obras da lei. E o evangelho que os judaizantes estão pregando é incompatível. Por quê? Porque não é o evangelho da graça. É o evangelho da graça mais a circuncisão, mais a dieta judaica, mais a guarda dos dias especiais do calendário judaico. Então, não tinha como associar essas duas coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos ou com os descrentes. No contexto aqui, não fiquem, não concordem com o que esses judaizantes estão falando. Porque o evangelho da graça não tem nada a ver. Isso é julgo desigual com o que eles estão dizendo. E aí ele vai dar aqui as razões pelas quais ele está dizendo, não se coloque em julgo desigual. Quais são as razões? Ele faz 5 perguntas aí, perguntas que só tem uma resposta. Né? Sabe aquelas perguntas que já têm a resposta? É esse tipo de pergunta que Paulo faz aqui. E todas as a resposta é a mesma, nenhuma. Essa é a resposta a todas as perguntas que ele faz, ou nenhum. Né? Olha aqui o que ele vai perguntar. Primeiro, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ele pergunta, o que tem em comum a justiça ou a maldade? Em algumas traduções, irmãos, fala justiça e iniquidade. Né? Ou seja, qual é a sociedade, qual é a parceria que pode ter entre essas duas coisas, a justiça e a maldade? A justiça aqui, provavelmente, ele está se referindo à justiça de Deus, a forma como Deus justifica os pecadores, que é por meio da fé. E a iniquidade... Em algumas traduções que vem a palavra iniquidade, no original é o mesmo que ilegalidade. Então, Paulo considerava aquela pregação dos judaizantes em Corinto uma pregação ilegal. Uma pregação que ia contra ao evangelho. Então, ele diz, que parceria, que sociedade pode haver entre a salvação pela graça e o legalismo? E a salvação pelas obras da lei? Não existe nenhuma parceria entre essas duas coisas. Resposta, nenhuma. Né? Como eu disse, pode haver algo em comum? Não, nenhuma. Depois ele pergunta, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vejam a palavra que ele usa, comunhão. Comunhão é uma relação muito íntima. Né? É uma relação de intimidade, é uma relação muito próxima. Então, Paulo pergunta, existe alguma comunhão entre a luz e as trevas? A luz aqui, no caso, quem eram? Os crentes em Corinto. E quem eram as trevas? Os falsos mestres. Paulo está perguntando, existe alguma comunhão entre essas duas coisas? Ou é luz, né? Ou são as trevas. Onde a luz chega, não tem mais trevas. Ele segue perguntando, que harmonia entre Cristo e Belial? Harmonia, a palavra harmonia aqui, irmãos,
a harmonia vem da mesma origem de sinfonia. E o que é uma sinfonia? Todos nós sabemos o que é uma sinfonia. É uma orquestra em que, embora as pessoas toquem instrumentos diferentes, produz um mesmo som, né? Um som muito bonito, existe uma unidade. Então, quando há sinfonia, há unidade, há harmonia. Então, Paulo está perguntando, pode haver alguma harmonia, alguma sinfonia entre Cristo e Belial? Quem é Belial? Belial é Beliar, né? Ou Beliar, é uma palavra hebraica para se referir a Satanás, ao diabo. Originalmente, literalmente, é coisa ruim, né? Como a gente, aqui na nossa cultura, também a gente costuma chamar o diabo de coisa ruim. Não é isso? Então, que harmonia há entre Cristo e Belial? Existe alguma? Não, nenhuma. Depois ele pergunta, que há de comum entre o crente e o descrente? Ou seja, o crente tem alguma parte com o descrente? Existe alguma coisa comum entre os dois? Não, não pode haver. E, finalmente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Olha só essa pergunta, irmãos. Quando Paulo usa aqui a palavra templo, né, é a mesma palavra usada, templo ou santuário, né? Em algumas versões diz santuário. Quando Paulo usa essa palavra aqui, é a mesma palavra para se referir ao Santo dos Santos. Lembram-se do Santo dos Santos, aquele lugar mais interior, o lugar no fundo do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança? É essa palavra que Paulo está usando aqui. Existe alguma comunhão entre o santuário, né, entre o templo de Deus e os ídolos? E ele fala aqui do templo como sendo o santo dos santos, ou seja, o lugar onde se manifesta a presença de Deus. E onde é o lugar que se manifesta a presença de Deus na nova aliança? É o crente. O crente é o lugar onde Deus se manifesta. O crente é o santuário de Deus. Tanto é que ele conclui aqui dizendo, pois somos santuário do Deus vivo. A igreja é o santuário do Deus vivo. Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas, né? Eu sempre digo isso para os irmãos. Aqui onde nós estamos é só uma construção onde nós nos reunimos. Não é o templo. O templo sou eu, o templo é você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, tem alguma comunhão entre o santuário de Deus, ou seja, entre o crente e o idólatra? Porque a doutrina pregada pelos judaizantes era herética, era uma heresia. E a heresia é a idolatria. Então, enquanto os crentes são o santuário de Deus, aqueles judaizantes, né, que são, na verdade, são falsos crentes, eles são um lugar de idolatria. Então, não poderia haver nenhuma comunhão, nenhuma harmonia entre essas duas coisas. Agora, para comprovar aqui os seus argumentos, Paulo vai citar o Antigo Testamento. Vejam, irmãos, como Paulo sempre cita o Antigo Testamento. E tem gente que acha que o Antigo Testamento não é importante, né? Tem gente que acha que não precisa estudar o Antigo Testamento. Tanto precisa que, olha como Paulo várias vezes faz referência ao Antigo Testamento. E ele aplica o Antigo Testamento à realidade da igreja. Ele interpreta o Antigo Testamento à luz da nova aliança. Então, vejam aqui, olha só o que ele vai dizer. Primeiro, ele vai citar aí, no versículo 16, ele vai citar um trecho de Levítico. Nós não vamos ler, eu só vou falar para os irmãos. Está lá em Levíticos 26, 11 e 12. É o trecho que está aqui, ó. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, Paulo pega essa promessa que foi feita originalmente para o povo de Israel, né, dizendo, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Originalmente, essa promessa foi feita para Israel. Mas Paulo agora pega essa promessa e aplica à igreja. Aplica à igreja. Por quê? Porque a igreja é o Israel de Deus. Não é isso, irmãos? A igreja é o Israel espiritual de Deus. Então, Paulo aplica agora essa promessa à igreja. Depois, no versículo 17, agora ele vai fazer uma citação de Isaías.
Isaías 52, 11. Originalmente, irmãos, essa citação foi direcionada ao povo de Israel também. Ao final do cativeiro, Deus chama, né, o seu povo para que deixe o cativeiro e que volte para a terra prometida. E Paulo usa essas orientações baseadas em Isaías para dizer para o povo o que eles deveriam fazer. O que eles devem fazer? Olha aí, saiam do meio deles. Não é isso? Versículo 17. Portanto, saiam do meio deles, separem-se deles e não toquem em coisas impuras. 3 orientações o apóstolo Paulo dá aqui com base em Isaías. Ele também aplica esse versículo, que foi usado lá em Isaías, quando Deus chamava o povo, pedia para o povo, agora saiam do cativeiro, terminou o tempo do cativeiro, saiam, se separem, não toquem em nada impuro e voltem para a terra prometida. Paulo usa isso aqui agora para os crentes de Corinto. E para todo crente, dizendo, saiam do meio deles, se separem, não se contaminem. No caso aqui, o que seria impuro naquele contexto ali dos coríntios? Aceitar aqueles falsos profetas, ser conivente com o ensino deles. Mas pode se aplicar também a tudo aquilo que é impuro nesse mundo em que nós vivemos, né? E aquilo do que nós devemos nos afastar, do que nós devemos nos separar. E no versículo 18, irmãos, Paulo agora cita Samuel. Olha só, 3 citações diferentes. Uma de Levítico, uma de Isaías, e agora ele cita Samuel, dizendo assim, e lhes serei pai. Essa citação está em 2 Samuel 7,14, tá, irmãos? Dizendo assim, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que interessante, lá em Samuel, quando Deus diz isso, ele está fazendo uma promessa a Davi a respeito do seu filho Salomão. Mas nós sabemos que quando Deus faz a promessa a Davi, falando sobre Salomão, ele não está falando apenas de Salomão, ele está falando daquele descendente de Davi que viria, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo usa esse versículo agora, essa promessa de Deus a Davi, que diz, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, Paulo aplica essa promessa também à igreja. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, essa promessa agora é para a igreja também. Essa promessa é para o povo de Deus. Então, assim, irmãos, usando essas citações, Paulo prova o que ele havia dito. Não se coloquem em julgo desigual. Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre a justiça e a maldade, entre Cristo e Belial, entre o crente e o descrente. Por quê? Porque nós somos santuário de Deus. Nós não temos nenhuma comunhão, não é, com esse tipo de coisa. E no capítulo 7, versículo 1, ele faz aí também um apelo. Amados, visto que temos essas promessas, que promessas? Essas promessas que ele acabou de citar aqui, a promessa de que Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, a promessa de que ele será o nosso pai e nós seremos seus filhos. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque mostra que nós temos uma parte ativa no processo da santificação. A santificação não é uma mágica que Deus faz, né? E aí, de repente, o crente fica santo. A santificação é um processo, e nesse processo, todos os dias nós temos que estar fazendo renúncias. Todos os dias nós temos que estar nos separando daquilo que é impuro, nos separando daquilo que é contaminado, que não agrada a Deus. Os irmãos perceberam? O crente precisa agir também no processo de santificação. Ele não tem que dizer, eu pratico esse pecado porque Deus não tirou ainda isso de mim. Tem gente que fala assim. Deus não tirou, não. Deus não vai tirar assim com a mão, não. Você tem que resistir, você tem que renunciar com a graça de Deus, com a força e o poder do Espírito Santo na sua vida.
Então, irmãos, resumindo e finalmente aplicando aqui essa mensagem, esse último trecho, essa passagem, irmãos, é importante entender isso, ela não está proibindo que a gente tenha qualquer tipo de associação com os ímpios. Porque nós temos amizades com pessoas descrentes, incrédulas, não é verdade? Nós vivemos nesse mundo, nós temos relações de trabalho, relações de amizade. Alguns crentes têm sociedade mesmo com pessoas descrentes. A passagem não está proibindo totalmente esse tipo de associação, mas está proibindo, irmãos, uma associação que possa comprometer a fé da pessoa, que faça com que o crente corra o risco, né, de se tornar cúmplice do erro do ímpio. Essa que é a grande questão aqui, com que a vida moral do crente corra risco. Então, por exemplo, vamos voltar à questão do casamento, né? A questão do casamento. O casamento é uma relação muito íntima entre duas pessoas, muito íntima. Pode ser que dê certo um ímpio casar com um incrédulo? Pode, né? Não é impossível. Como os irmãos sabem, a minha experiência, não posso dizer que é impossível. Mas é muito difícil. É muito difícil que um crente e um incrédulo, numa relação de casamento, que é uma relação muito íntima, é muito difícil que isso dê certo, irmãos. É muito difícil. Outra coisa também, relações de trabalho. Nas relações de trabalho, pode ser que dê certo, porque há muitas pessoas descrentes que têm uma ética, né? Que têm uma ética, mas outras não. Então, se você for se envolver numa relação de trabalho com uma pessoa que não tem ética nenhuma, que não crê em Deus e que não se importa de subornar, de corromper, de levar vantagem indevida, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a sua fé. Então, o que essa passagem nos ensina é que nós temos que ter critérios, irmãos, critérios quando nós formos escolher as associações que nós vamos fazer nessa vida. Não é que a gente não possa ter uma amizade com uma pessoa descrente, não é que a gente não possa ter até uma sociedade com uma pessoa descrente, mas é preciso ter critério e é preciso saber até que ponto essa associação pode prejudicar, pode comprometer a nossa fé, pode comprometer a nossa fidelidade a Deus, pode colocar em risco a nossa vida, a nossa moral. Porque os irmãos entendem, nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Então, isso significa que nós temos que viver no mundo, né? Como Paulo fala aqui, se a gente não quisesse se associar com pessoas impuras no mundo, nós teríamos que sair do mundo, né? Porque é impossível isso. Para ser sal e para ser luz, nós temos que estar no mundo. É no mundo que nós vamos influenciar. Então, nós vamos ter relações de amizade. Isso é impossível que nós não tenhamos essas relações. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque se essa relação começar a comprometer a nossa fé, aí nós precisamos sair dela, irmãos. Aí nós precisamos sair delas. E em algumas nós não devemos nem entrar, porque depois pode ser tarde para sair. Então, é isso que a passagem ensina, critério para escolher as associações que nós fazemos nesse mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça, sabedoria, para que nós possamos andar nesse mundo com equilíbrio, irmãos. Com equilíbrio. Né? Isso é muito importante. Nem 8, nem 80. O equilíbrio é tudo na nossa vida, na vida cristã também. Que Deus nos ajude e que Ele nos dê graça para que nós possamos nos afastar, nos separar, né? Porque nós não podemos ter comunhão com as trevas e, ao mesmo tempo, ser sal e luz nessa terra. Amém, irmãos? Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 7. E os irmãos, por favor, leiam esse capítulo para ficar mais fácil. Alguém tem alguma pergunta? Irmão Abner, ficou esclarecido? Ficou esclarecido, irmão? Uhum.
tudo. Sim. O casamento você tem que ter cuidado até quando vai escolher o crente para saber se ele é crente mesmo, né? Ainda tem essa. Você tem que escolher muito bem, porque precisa ser crente, né? Não basta ser frequentador de igreja, né? É verdade. Exatamente. É como eu disse, a passagem não proíbe todo tipo de associação, mas ela orienta que nós temos que ter critério, porque senão o prejuízo pode ser muito grande depois, né, irmãos? Muito grande. Nós vemos aí pessoas cristãos, por exemplo, que entram para a política. Não tem problema entrar para a política? Claro que não. Não tem problema nenhum. Mas, se ele se colocar em julgo desigual lá dentro, né? E se ele se submeter a relações que não convém para um crente, né, isso vai fazer com que a fé da pessoa fique comprometida. Então, nós temos que ser muito criteriosos com as nossas escolhas. Amém, irmãos?